Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, e esta semana nós temos como convidado o presidente da OAB Alagoas, advogado Nivaldo Barbosa, a quem eu agradeço a presença, ele que chegou quase que agora de Brasília, para uma reunião do Conselho Federal. E eu lhe indagaria, Nivaldo, mais uma vez agradecendo, como é que está o clima em Brasília em razão desses acontecimentos envolvendo, por exemplo, o ex-juiz, agora ministro, Sérgio Moro? Então, Ricardo, primeiro agradecer, é uma enorme honra poder estar aqui com vocês, discutindo temas tão caros, não somente à advocacia, mas a toda a nossa sociedade, ao nosso país. Mas, enfim, Brasília está fervendo, acho que essa é a melhor expressão. Né? Um momento... Tem até fumaça, né, no Congresso, mas era uma simulação, né, de incêndio. E a gente não sabe se a fumaça vai continuar sendo escura, se vai sair clara. Pois é. Essa é a nossa grande dúvida, né? Mas é um momento de muita instabilidade, né? Um momento em que o nosso ministro da Justiça tem sido colocado em xeque, uma operação que já entra para a história do país por todos os resultados, enfim, por toda a evolução, né? Mas esse que de repente... em meio a tudo isso, se acusa, né, um ministro e um procurador, um ex-juiz, então ex-juiz, e o procurador responsável pela condução da Operação Lava Jato, de um possível conluio. E tão grave quanto essa acusação é o fato de onde surgiu tudo isso. Né? Veja só, as instituições, né, um juiz, um magistrado do Poder Judiciário, os procuradores da República teriam tido o seu sistema telefônico e de internet violado. Você acha mesmo que houve hackeamento? Às vezes eu tenho a sensação, quando eu vejo o histórico disso, que alguém por ali vazou. É possível. É isso que a gente tem que cobrar, Ricardo. Porque a ordem, o que é que cabe à ordem nesse contexto todo? Cabe à ordem julgar, cabe à ordem apontar o dedo? De forma alguma. O momento é, sobretudo, de prudência. É difícil encontrar, né, algum equilíbrio nessa história, porque está tudo polarizado demais. Verdade. Se você, de alguma forma, aponta que há um equívoco ali, enfim, você está contra a Operação Lava Jato. Isso. Se, pelo contrário, né, você aponta que, enfim, não tem nada de muito grave, é porque você está do lado do Bolsonaro. Quer dizer, é uma coisa estúpida, né? O fato é que a população já não quer mais equilíbrio. Não é? A população está muito polarizada e, na verdade, isso tem sido... Nós estamos presos nesse turbilhão. Acho que o país está preso nesse turbilhão. Ou todos nós começamos a enxergar, né, olhar para um lado só, ou o país vai continuar nesse problema econômico, né, problema social, né, a fome começou a bater de novo na porta das pessoas, ninguém consegue mais emprego. Tivemos uma reforma trabalhista que não avançou, não criou um emprego, muito pelo contrário, reduziu. Né? Estamos na iminência. Precarizou, né? Exatamente. Então, assim, a ordem se preocupou, sim, muito com esse fato. Pois não. A posição da ordem é o quê? Que o ministro se afaste? Como é que é isso? A ordem não pode exigir... Não, eu sei, exigir não, mas a posição... Mas ela recomendou. Por que isso? Porque o ministro é o chefe da Polícia Federal. Como chefe da Polícia Federal... vai ser investigado pela própria Polícia Federal, que é quem compete a avaliação de de todo o inquérito que deve ser, deve estar já instaurado. Nós não temos ainda respostas concretas, mas cabe ao Moro conduzir o inquérito. Ou seja, ele vai ser investigado por ele. Não faz sentido, né? Num sistema democrático de direito, como está posto, né, no Brasil, esse formato não é adequado, não existe. Então nós recomendamos, até para poder preservar, eu acho que era para preservar inclusive a imagem dele. Né? Parece-me que ele esteve no Senado, colocou as situações disso, disse que se ficasse comprovado que ele cometeu algum ilícito, ele se afastaria, ele pediria demissão. É muito importante essa posição dele. Ele precisa falar para o povo. O Dallagnol também. As pessoas precisam entender. O Dallagnol só vai para a rede social. Mais um problema. E ele sempre foi um publicista, né? Ele sempre falou muito de público e de repente está nas redes sociais. Não é a ferramenta adequada. Não. Ele está sendo vítima, inclusive, agora dessa situação também, né, das redes sociais. Acho que quem imagina que rede social é o espaço adequado para resolver os grandes problemas, não é o espaço adequado para resolver qualquer coisa racional, os grandes problemas do país, não é verdade? Então a gente tem cobrado investigação, né? E no final...
Quem for o responsável deve ser punido, claro. Ninguém está acima da lei. Né? Ninguém, absolutamente ninguém. Seja popular ou não. Veja só, você acha que há indícios de que houve, entre aspas, alguma fraude na Lava Jato a partir do que se viu, um conluio efetivamente? É preciso contextualizar. É preciso contextualizar. É por isso que é preciso avaliar os telefones, é preciso avaliar a fonte, né? Porque da forma como a informação chegou, ela sugere sim um conluio. Ela sugere um conluio, né, entre o juiz e o promotor responsável pelo caso, em detrimento de outra parte. Veja, num jogo de futebol, vamos fazer uma analogia com um jogo de futebol, né? Não cabe ao juiz estar tocando a bola para o artilheiro. Não cabe ao juiz estar, por exemplo, no gol. Não cabe ao juiz também estar fazendo nenhuma marcação no placar, né? Então, é isso que aparentemente aconteceu, segundo esse contexto, segundo a forma como o Intercept apresentou, haveria um conluio. Se de fato isso aconteceu, é espúrio. É uma relação espúria. É possível o juiz falar com o advogado? Sim. Pois é aquele tipo de conversa, pelo menos o que se viu. Não estou dizendo que seja absolutamente verdadeira, porque o próprio Moro contesta, né? Enfim, ou pelo menos levanta dúvidas sobre a veracidade. É comum aquela linguagem entre advogado e juiz, por exemplo? No privado, sim. Agora, direcionando o processo, não. Não, né? É isso que a gente precisa contextualizar. Pode até fazer piadinha e tal. Pode, é normal, você precisa uma brincadeira, mas você direcionar, sugerir, opinar, isso não pode. Isso é contra o jogo, é contra as regras do jogo, né? E a nossa Constituição proíbe isso, a nossa legislação proíbe isso, o nosso sistema jurídico proíbe isso, e está correto. Isso é aqui, isso é nos Estados Unidos, isso é em qualquer país desenvolvido. Né? E é preciso avaliar também a natureza da prova, se essa prova é ilícita ou se não é. Como é que nós iríamos então, por exemplo, condenar um ministro que foi juiz ou um procurador com base numa prova ilícita? É correto? Também não. Mas é preciso apurar, é preciso contextualizar, é preciso ouvir. Acho que o papel da ordem é exatamente cobrar o devido processo legal. Veja só, a partir da Lava Jato também, principalmente, houve uma hipertrofia do judiciário, assim me parece, não só por causa disso, mas também por causa disso. Como é que vocês, a OAB, enxerga essa hipertrofia nos tempos de hoje, inclusive com o Supremo, me parece que até legislando? Daqui a pouquinho você responde, até já.